como estudar qualquer coisa através desse método que eu acho que funciona gratuitamente e de maneira muito eficiente. A primeira coisa que eu vou fazer é ver a grade curricular de um curso dessa área. Então, eu acho que eu quero estudar, por exemplo, o curso que eu faço, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Será que eu realmente vou gostar desse curso? Então, eu entro nos sites de faculdades e vejo lá, matriz curricular ou grade curricular. Cada um nomeia de um jeito diferente. E lá eu vejo matéria tal, matéria tal, matéria tal, e aí eu falo, nossa, acho que não era o que eu estava imaginando. Isso é ótimo, porque filtra até se era algo que você realmente queria. Além do que, isso vai te dar um cronograma para estudar, porque se aquilo foi pensado para um curso de faculdade ou um curso técnico, é porque realmente funcionam. Então, a primeira dica é essa: verifique a matriz curricular dos cursos. São documentos que são oferecidos gratuitamente pela internet. Então, você vai num curso técnico ou numa faculdade e a matriz curricular está lá. A dica número 2 que eu anotei aqui, entender as camadas. Por que eu anotei isso? Por gostar muito de estudar e ficar investigando como estudar, muitas vezes, quando a gente está estudando sobre um tema, a gente se vê meio perdido. Então, acho que camadas seria entender os níveis de conhecimento sobre aquele tema. Então, se você realmente não sabe nada sobre o assunto, você tem que procurar canais no YouTube, né, fontes de conhecimento que seja destinado para uma pessoa do nível básico, ou para uma pessoa do nível intermediário, se você acha que já tem um conhecimento sobre o assunto. Então, por exemplo, você vai estudar inglês pela internet. Vai ver a grade de um curso de inglês. O que eles estudam? Gramática primeiro, verbo. E isso funciona para mim. Então, muitas vezes eu quero estudar, fazer alguns cursos que eu não tenho dinheiro para custear. E aí eu falo, peraí, como que eles estruturam esse curso? Então, a segunda dica é como que começa, o primeiro degrau da escadinha para você estudar esse curso. Então, eu quero aprender animação. Tá, eu não vou assistir vídeo de animação no YouTube de pessoas que estão num nível muito alto. Eu tenho que ver a animação do zero, a animação para iniciantes. Então, essa é a minha segunda dica, para que a gente também não desista, né? Ache muito complicado, porque realmente alguns conteúdos e canais são voltados para pessoas que já estão no nível mais avançado. A terceira dica que eu anotei aqui, gente, para mim funciona muito, é podcast. Eu acho que podcast é uma maneira de você imergir no assunto sem, né, debandar muito tempo e energia para você já entender se é realmente o que você quer. Além de ele entregar muito sobre o assunto, ele também revela como estudar. Então, muitas das vezes que eu estava escutando um podcast sobre desenho, ao saber da história dessa pessoa, desse ilustrador ou dessa ilustradora, ele conta como que ele chegou no nível que ele tá. Então, acho que essa é uma maneira gratuita e muito eficiente de estudar, entendendo a história das pessoas que já chegaram lá. Além do podcast ter a opção de você saber de fato sobre o assunto, ouvir pessoas contando histórias sobre aquele assunto também ajuda a gente a nortear um caminho. Muitas vezes a gente vai estudar e fala, nossa, mas será que eu começo por esse tema ou por esse tema? E aí num podcast provavelmente vai ter alguém que você admira ou que domina um tema e conta como que essa pessoa começou. Às vezes ela revela até o método de estudo dela, que eu acho valiosíssimo essas informações. A quarta é ensinar alguém. Então eu lembro que na época da faculdade eu tinha prova e a melhor maneira que eu encontrei para estudar era dar aulas para minha irmã. Então a minha irmã, ela se formou em história junto comigo, ela só não pegou o diploma. Eu contava todos os acontecimentos para ela, o porquê que tinha acontecido, qual era o viés político, econômico, social. E eu acho que isso ajuda muito, porque na hora que você está contando é uma maneira de registrar. Ensinar alguém e tomar notas, né, gente? Eu acho que isso já não é mais nem segredo, que estudar anotando é o melhor caminho. Poder falar para alguém sobre o assunto, eu acho que contribui muito. E por último, minha colinha caiu, mas eu já tenho na cabeça, que é elaborar um projeto pessoal. Então, eu quero estudar design. Eu preciso pensar num portfólio. Depois que você já adquire algumas skills para entender como aquilo funciona, eu não fui contratado, então eu não tenho experiência na área. Mas você pode criar
um portfólio que conte que você é capaz de realizar aquela tarefa num nível júnior, num nível estagiário, num nível assistente, ou mesmo no nível pleno. Muitas pessoas conseguem evoluir estudando sozinha e atingir um nível de conhecimento que ela consiga com uma vaga no mercado de trabalho num nível elevado. Eu realmente acredito e eu já vi isso. Então eu acho que assim, um projeto pessoal. Então, criar um portfólio, eu quero animar. Eu não preciso ser contratada por uma empresa de desenho animados para animar um personagem, né? A internet, ela disponibiliza programas gratuitos para animar. Ela disponibiliza personagem 3D gratuito. Tem muitos recursos que a internet ajuda. E essa é meio que a receitinha de bolo ali que eu sigo para estudar sobre qualquer tema. Eu quero saber sobre game design, eu quero saber sobre programação. Eu sigo essa tabelinha e para mim funciona. Eu espero que ela também ajude vocês a encontrar aí respostas sobre o tema que vocês gostem. E se vocês gostaram desse conteúdo, curta, compartilhe e não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigada e tchau!